O carisma é um dos passaportes mais úteis para a vida. Pessoas simpáticas, carismáticas, elas recebem mais apoio das outras, elas abrem portas, elas inclusive se livram de problemas, criam relacionamentos, tudo de forma mais leve e fácil do que as pessoas antipáticas. Apesar de a personalidade natural influenciar, esse traquejo social ele é construído ao longo da vida. O que é uma boa notícia, porque qualquer um pode começar a desenvolver esse traquejo a qualquer momento. Então, para você que quer ter essa habilidade que facilita tanto a vida, aqui vão 2 vídeos. Nesse primeiro, explicando os trunfos das pessoas simpáticas. E no próximo, eu vou mostrar quais são os vacilos que tornam uma pessoa antipática. O conteúdo desses 2 vídeos foi inspirado no trabalho do alemão Frank Naumann, que trabalhou como psicólogo de comunicação na Universidade Humboldt e escreveu o livro A Arte da Simpatia, que veio para o Brasil traduzido como O Poder do Carisma. Vamos nessa! Bem-vindo ao canal da Fante. Aqui falamos de comunicação pessoal, social e corporativa. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, tanto para nos incentivar, quanto para não perder os próximos conteúdos. E mais importante, puxa uma cadeira, pega um café e vamos bater um papo, que o assunto hoje é simpatia. E não, eu não estou falando aqui de escrever seu desejo num papel e queimar para trazer o amor de volta, sabe? Nem de colocar feijão numa caixinha de fósforo e pôr no congelador para te dar dinheiro. Não é esse tipo de simpatia que eu estou falando. Aliás, eu nem sei se existe essas simpatias que eu falei, tá? Se você está procurando esse tipo de simpatia, procura na internet, porque eu não sei se dá certo isso que eu falei aqui. O que eu estou falando aqui é de simpatia no sentido de carisma, de ser simpático. O antônimo, né, de antipatia, né, de ser antipático. Tecnicamente, existem algumas diferenças entre ser simpático e ser carismático, mas para efeito desses vídeos, eu vou tratar essas 2 coisas como sinônimos, tá? O Naumann, ele cita 6 trunfos das pessoas simpáticas. Então, o primeiro deles é o que eles chamam de calor emocional. O calor emocional ele é uma característica frequentemente observada em pessoas descritas como afetuosas, como amigáveis. As pessoas calorosas, elas transmitem sentimentos positivos, elas têm atitudes intencionais que beneficiam outras pessoas. Isso é um ponto muito importante. Atitudes intencionais que beneficiam as outras pessoas. Inclusive, existe um conceito dentro da psicologia que é o de comportamento pró-social, que é utilizado justamente para contrastar com o termo comportamento antissocial. Né? A gente fala muito de a pessoa ser antissocial, eu sou uma pessoa meio antissocial, mas o oposto disso a gente nunca para pensar. Esse é o comportamento pró-social. E é justamente esse comportamento que desperta esse calor emocional nas outras pessoas. Alguém que age intencionalmente em benefício dos outros, sem esperar nada em troca, obviamente desperta um sentimento positivo nas pessoas com quem ela se relaciona. Um traço interessante de quem tem esse tipo de comportamento é o de normalmente a pessoa, digamos assim, ela acreditar nas boas intenções dos outros. E não é que essas pessoas são tontas, tá? Que são pessoas fáceis de enganar, nem nada assim. É apenas uma espécie de predisposição para, a princípio, crer que as pessoas são boas em sua grande maioria. E isso vai impactar diretamente o comportamento, deixando essas pessoas muito mais receptivas e muito mais compreensivas, o que, obviamente, também as tornam mais simpáticas. Então, ao acreditar que as outras pessoas são, na sua grande maioria, boas, isso me deixa mais aberto e mais receptivo a elas, e logo eu me torno uma pessoa mais simpática, mais social. Né? Então, esse calor emocional é uma primeira característica, o primeiro trunfo das pessoas simpáticas. O segundo trunfo dos simpáticos é a objetividade. A capacidade de você se manter objetivo numa conversa,
restrito aos fatos, aos argumentos racionais, mesmo quando a conversa ela começa a ganhar uma certa carga emocional, isso é um fator muito importante para se manter relações interpessoais saudáveis. As pessoas que conseguem, digamos assim, separar os seus sentimentos das suas avaliações racionais, elas tendem a tomar decisões mais ponderadas. Não é ser frio, tá? É realmente você ter só essa diferenciação do que é a sua emoção e do que é a razão, e nos momentos realmente chave, você se manter racional. Além disso, esse poder de objetividade ajuda a gente a não cair, quer dizer, em generalizações, em julgamentos precipitados. De novo, não estou falando de ser frio, de ser calculista, mas apenas de você ter uma espécie de tranquilidade de analisar as situações com atenção, de entender a complexidade das relações humanas e assim você reagir aos comportamentos dos outros de uma forma mais construtiva. E é exatamente essa forma de agir que ajuda, né, você a ser percebido como uma pessoa mais carismática. Aliás, relacionado a isso está o terceiro trunfo, que é a capacidade de lidar com conflitos. Você não deve fugir de conflitos, porque eles inevitavelmente acontecem, mas você precisa saber abordá-los de forma construtiva, buscar uma solução colaborativa. Então, se engana quem acha que o melhor é você não ter conflitos, que uma pessoa que cai em situações de conflito seria uma pessoa antipática, algo assim. Não, o conflito é algo inerente da vida, né, das relações humanas. Basta você ter duas pessoas que você vai ter três opiniões e você vai ter conflitos, contradições. Então, o importante é você saber lidar com os conflitos. Você se torna uma pessoa mais simpática à medida que você consegue ter maturidade emocional e a habilidade de conduzir conversas difíceis, sem tensionar, sem trazer carga emocional. Quem lida bem com conflitos normalmente é porque compreende que as opiniões divergentes, elas são naturais e até saudáveis em qualquer grupo. Então, ao estar aberto para ouvir e considerar pontos de vista diferentes, você ajuda a transformar o conflito em um momento de aprendizagem e crescimento ali para ambas as partes. E isso faz as pessoas quererem estar perto de você. O que tem tudo a ver com empatia, que é o quarto trunfo das pessoas simpáticas. A empatia, ela é uma habilidade psicológica, é a capacidade de você verdadeiramente conseguir se colocar no lugar do outro e conseguir sentir e compreender os seus sentimentos e ações. Por que tanta ênfase? Por que eu estou dando tanta ênfase para explicar o que é empatia? Porque durante muito tempo, e aí compartilhando isso com vocês, eu achava que eu tinha empatia. E foi muito difícil o processo de assumir que eu não tinha. O que eu tinha, na verdade, era uma capacidade de leitura de pessoas e contextos. Ah, a Maria é uma pessoa mais doce, ela tem um nível de sensibilidade maior, então ela pode se sentir desconfortável se eu falar de determinada forma. Ou, o João, puxa, ele está agitado, ele está meio agressivo, então provavelmente ele deve estar sendo pressionado pelo chefe para ter, né, para que de repente aquele projeto dê certo e por isso ele está agindo dessa forma. Isso é leitura de pessoas e contextos. Isso não é empatia. Nada disso é empatia, isso é leitura de pessoas e contextos. Ser empático envolve a suspensão das próprias crenças e julgamentos para realmente mergulhar na perspectiva do seu interlocutor. A empatia efetiva, ela não filtra a percepção através da nossa perspectiva. Se você fala, ela está com raiva, mas ela sempre fica irritada com qualquer coisa. Ou, ele está desmotivado, mas ele também está sempre se lamentando. Isso é leitura, isso não é empatia. Qual é a diferença? A leitura ela é feita através da sua perspectiva, dos seus conceitos, dos seus julgamentos, com base no que você acredita e com base em experiências passadas com aquela determinada pessoa.
E veja, a leitura, ela pode até inclusive estar certa, mas entenda que você não está compreendendo a realidade interna daquela pessoa. Você está fazendo a sua leitura de fora. E qual é o efeito disso? A leitura ela não desperta simpatia e compaixão. Só a empatia cria uma compreensão mais rica do que as outras pessoas estão vivenciando. E é isso que cria conexão e te ajuda a tomar decisões e atitudes com mais sensibilidade. E assim você reduz o atrito das suas relações. Tá? Por isso que empatia é algo tão importante e é o quarto trunfo das pessoas simpáticas. O quinto trunfo é a proximidade com o espaço. Sabe aquela história de que, com relação à sua sogra, você não deve morar nem perto a ponto de ela conseguir ir na sua casa todo dia, mas também não pode morar longe a ponto de ela querer ir de malas quando for? Sabe essa piada, essa anedota? É mais ou menos isso. Os indivíduos carismáticos, eles entendem a importância de manter uma distância emocional saudável. Eles mantêm estreitas as relações, mas sem ultrapassar certos limites pessoais. Essa proximidade, na medida, garante que a relação se mantenha equilibrada e respeitosa. Então, você não deve se intrometer, por exemplo, nos sentimentos dos outros, dizer o que uma pessoa deve ou não deve sentir. Você precisa respeitar o que a gente chama de autonomia emocional das pessoas. O que significa a autonomia emocional? É entender que sentimentos são inerentemente livres, mesmo em relações próximas, em relações íntimas, como com um grande amigo, com pais e filhos, com seu parceiro ou parceira de vida. Nós não podemos proibir ou permitir sentimentos dos outros. E porque, às vezes, nem o outro quer sentir o que ele está sentindo. Mas mesmo que sejam indesejados, os sentimentos aparecem. E a gente precisa saber compreender e aceitar. Ok? Então, ter essa percepção de que os sentimentos eles são quase que seres com vontade própria, né? Eles nos invadem, né? E as pessoas às vezes sentem até o que elas não querem sentir, né? Quantas vezes você já passou por isso? Né, pense em você mesmo, né? Então você ter essa compreensão e aí a partir disso não querer ser, né, um ditador do sentimento alheio é muito importante e torna você uma pessoa também mais agradável. E por fim, o sexto trunfo é a segurança. A segurança emocional nos relacionamentos, ela é profundamente enraizada na previsibilidade e estabilidade dos comportamentos. Nossa, que falei difícil aqui, né? Então, ela está enraizada na previsibilidade e na estabilidade dos comportamentos dos outros. É isso que nos traz segurança. Ou seja, a previsibilidade dos seus comportamentos aumenta os níveis de confiança que as outras pessoas têm em você. Ainda mais quando esses comportamentos eles são de receptividade, de entendimento, de suporte. Né? O ser humano ele ainda tem muito de um certo instinto primata, animal. Vamos supor assim, ó, se nós estamos numa floresta aberta, né, ao relento, largados e pelados, né, como é o nome do seriado, nós nos sentimos invariavelmente indefesos. Isso gera um sentimento ruim de insegurança. Mas, quando nós encontramos um abrigo, nós nos sentimos seguros, aconchegados, isso nos acalma, isso nos permite relaxar. O suporte emocional, ele fornece essa segurança, esse aconchego, esse abrigo. Se eu não consigo imaginar como você vai agir ou reagir, ou sei, mas também sei que não vai ser boa a sua ação ou reação, o sentimento é de desamparo. É como numa floresta aberta sem proteção. Né? Se eu não posso prever, se eu não consigo ter a previsibilidade da sua ação e do seu comportamento, isso me deixa inseguro. Por isso, ao se tornar uma pessoa em quem os outros podem confiar, você fomenta relações mais genuínas e as pessoas querem se aproximar e se sentem mais confiantes em você. Então, calor emocional, objetividade, lidar com conflitos, empatia, proximidade com o espaço
e segurança. Esses são os 6 segredos que tornam você uma pessoa simpática e atraem os outros para o seu círculo social. Qual desses você acha mais difícil de praticar? E qual você acha que de repente já é uma característica sua? Ou que você ainda precisa desenvolver? Comenta aqui embaixo. Agora, será que você está deslizando em algum ponto crítico nas suas relações? Para saber por que as pessoas não gostam de você, aí você vai ter que assistir o outro vídeo dessa série. Valeu? Fui!